Olá, amigo. Quero trazer uma nova série de vídeos sobre os 4 amplificadores de potência que foram clássicos no mercado nacional. Então, o Polivox PM5000, o Gradiente HA2, o Cygnus PA1800 e o Gradiente Model A1. Então, nessa nova série de vídeos eu quero explorar a parte da temperatura, ou seja, como eles manuseiam a temperatura, né, como eles se livram do calor, né, com que eficiência eles conseguem se manterem, né, numa temperatura aceitável, né. Então pensei num método de fazer isso, né, e montei um setup aqui, né, para poder fazer esses testes, né. Então para isso eu vou usar um termômetro, tá? Vou usar um cronômetro, tá? E aquele multímetro lá está medindo a tensão da rede, tá? Vou usar aqui o osciloscópio só para monitorar, para chegar perto da saturação, né? E vou usar um tom fixo de 1000 Hz, tá? Esse tom fixo ele estressa bem mais o amplificador do que a música, né? A música tem espaços, né? Tem intervalos, então não é contínuo, né? Mas aqui esse tom de 1000 Hz ele é contínuo. O 1000 Hz seria como se fosse um assovio, né? Então vou usar aqui carga de 4 ohms, né? Vocês veem aí que lá no canto tem um resistor verde, aqui nesse canto tem outro, né? Então 4 ohms, e esses do meio são uns blocos que totalizam 4 ohms. No caso, esses aqui do canto são de 8 ohms, né? E esses do meio também são de 8 ohms. Esse bloco do meio ele aguenta mais potência, né? Mas aqui para esse teste, esses verdes aqui já vão ser suficientes, né? Junto com esses blocos aí. Então, são 4 de 8 ohms, né? Totaliza 4 ohms por canal aqui no Polivox PM5000. Então, a câmera grava mais ou menos meia hora, tá? Então, eu vou fazer o teste por 25 minutos, tá? Então, o teste mais o que eu estou falando agora no início do vídeo vai totalizar mais ou menos meia hora, tá? Então, eu vou manter o amplificador ligado por 25 minutos, né? A temperatura ambiente aqui de mais ou menos 20 graus, tá? Então, mais ou menos 20 graus, é isso aí. E nesse vídeo eu não vou fazer corte, né? Então, vai ter ruído de moto, né? Vai ter, digamos que o discurso de ódio das motos, vai ter latido de cachorro, vai ter, de repente, eu deixando alguma coisa cair no chão. Então, eu acabo cortando muito isso dos meus vídeos, né? Então, esse vai ser um vídeo contínuo, tá? Eu vou ligar então o amplificador, né? Já está perto aqui de 5 minutos de introdução aqui do vídeo. E depois eu vou dar start ali, tá? E de vez em quando eu vou monitorar a temperatura aqui do lado, tá? Então aqui pra gente não extrapolar o tempo da câmera, né? Vou ligar o amplificador, tá? Vou liberar aqui o áudio. Tá, liberei. Eu tenho já áudio nos 2 canais. Aqui as chaves estão pressionadas, né? Só vou ver porque que eu não tenho sinal em um canal aqui do osciloscópio, tá? Provavelmente caiu a ponteira aqui do osciloscópio. Deixa eu acertar isso. Então aqui a gente está na saturação, já vou startar o cronômetro, tá? Então iniciei ali, tá? Já está contando. Eu tô com áudio nos 2 canais, tá? Só a ponteira do osciloscópio que caiu aqui. Pronto, então aí tá os 2 canais, né? E o teste já tá valendo, tá? Então, só vou verificar aqui a saturação de novo, né? Então aqui a gente está no limiar da saturação. Então eu vou deixar a câmera mais ou menos nessa posição aqui, tá?
Então aqui a gente vai conseguir ver lá a tensão da rede, tá? 120 volts, né? Que é o que o manual do Polivox PM5000 diz que ele foi feito os testes, né? Então lá no manual diz que ele foi testado em 120 volts, tá? Então a gente vai obedecer a tensão lá. Então já vamos para 1 minuto de vídeo. Vamos ver quanto que tem aqui de temperatura. 27 graus já, né? Então subiu, né? Então a gente de vez em quando vai verificar aí a temperatura. Deixa eu acertar aqui a lâmpada para não dar reflexo. Ou dá numa coisa ou dá na outra, né? Vou deixar dando reflexo lá no multímetro, tá? Porque lá é a informação menos importante, tá? Aqui é só a tensão da rede. Melhorou, né? Então vamos ver quanto que tá aqui a temperatura. 30 graus, tá? Então vou checando aqui para ver se não vai estar muito quente, né? Os dois canais estão aquecendo mais ou menos simultaneamente. Vou verificar se tem algum cheiro de queimado, né? De vez em quando. Lembrando que esse tom contínuo ele estressa muito mais o amplificador do que a própria música, tá? Então é um teste, digamos, super arriscado, né? Forçado até, né? Então o amplificador tem que estar com a saúde bem boa para a gente poder fazer esse tipo de teste, né? – 33 graus mais ou menos, 34 graus. A gente já vai para 3 minutos de teste, tá? Então outro detalhe que eu esqueci de comentar, eu vou parar o teste ou em 25 minutos ou em 100 graus, tá? Para não ficar muito arriscado, tá? – 34 graus, 36. Se eu ficar apertando aqui o gatilho, né, ele fica medindo continuamente. Já estamos chegando a 37 graus. Quatro minutos de teste. – 38 graus. Então nota que na evolução dos amplificadores, né, lá nos anos 70 e 80, os amplificadores, né, tinham aí esse bloco imenso de dissipação, né? Então aqui eu estou usando mais ou menos uma potência de... Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá saindo 30 volts aí, né? Então deixa eu calcular a potência.
Tô apertando ali as ponteiras do osciloscópio que ficou um pouquinho insegura aqui. Bom, então são 30 volts, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. 30 ao quadrado divididos por 4 ohms, né? Então são 225 watts que a gente tem aqui, né? Então, nota que 225 watts, né? Olha todo esse tamanho de dissipador, né? Essa aqui é uma estrutura bastante grande, né? Para um amplificador que entrega 225 watts por canal. Então, notem que é muito bem superdimensionado o amplificador, né? A gente já tem aí 6 minutos de teste, né? 43 graus mais ou menos, né? Já dá mais ou menos uma ideia, né, de quanto que a gente vai chegar de final, né? Porque a temperatura está subindo, né? Mas já está subindo, parece que um pouco mais devagar, né? Tá muito tranquilo a temperatura. Então, como eu ia comentando, né? Hoje em dia, para 225 watts, se usa um bloco só disso aqui, né? E eu acho que ainda é bastante para hoje em dia, né? Então, os amplificadores daquele tempo para cá, eles perderam a massa de dissipação, né? E ganharam um cooler, né? Então, os amplificadores passaram a ter bem menos dissipador, né? E bem mais ventilação forçada, né? Então, muitas vezes um amplificador grande, né, de bastante potência, tem lá meio quilo de alumínio só, né? E o resto é a ventoinha que faz, né? Se a ventoinha parar, o amplificador praticamente instantaneamente ele se danifica, né? Se ele não tiver os relés térmicos, né? Para controlar o calor, né? Então, na verdade, o relé térmico não controla o calor, né? O relé térmico faz ele desligar mesmo, né? 47 graus, né? Notem que está bem tranquilo, né? Bem tranquilo mesmo. Enquanto isso, eu vou dar uma checada ali nas ponteiras do osciloscópio. Não tem cheiro de queimado, né? Tá tranquilo o amplificador ainda. Então a gente vai para 10 minutos de teste, né? 49 graus. 50 graus. O calor parece que está subindo de maneira uniforme nos dois canais, né? Já começo a sentir calor aqui, tá?
ver que temperatura que a gente já tem aqui. (52 graus). Tá muito tranquilo, tá? Então, por exemplo, se outro amplificador, né, possivelmente o gradiente H2, se o H2 chegar em 100 graus antes dos 25 minutos, né, eu vou suspender o teste, né? Então vai ser assim, ó, vai ser ou 100 graus ou 25 minutos, o que ocorrer primeiro. Vamos para 12 minutos de vídeo. (53 graus), (54 graus), 55, 51, 55 mais ou menos, tá? Vamos dar uma olhadinha na água aqui para ver como é que tá. Então a água aí já começa a se manifestar, né? Já tá começando a levantar um pouquinho de bolha, né? Notem aí que sai bolha de todos os 4 resistores, né? (57 graus mais ou menos, com 13 minutos. Então, voltando a comentar sobre cooler, né? Cooler, ventilação forçada, né? Túnel, e essas coisas são conceitos que se usa para amplificadores para PA, né? Então, amplificadores para public address, né? Então, amplificadores para sonorização de festa, de baile, de trio elétrico, né? Cooler não combina com amplificador de alta fidelidade, né? Uma por causa do ruído que ele causa, né? No próprio ar, né? Então ele causa um ruído sônico, né? Ele faz um barulho, né? E outra porque ele também pode causar algum ruído eletrônico nos circuitos do amplificador, tá? Então existem até amplificadores, né, de alta fidelidade que tem cooler, né? Porém é um cooler AC, né? Um cooler que vai na rede direto, não é cooler DC. E esses coolers são ligados a relé térmico que só armam lá nos 100 graus mais ou menos, né, de temperatura. Então, numa audição normal, esses coolers não armam, né, não ficam girando, né, e são coolers de, digamos, baixa rotação, né, que mesmo ligados, né, não causam um ruído grande, né. Um exemplo disso é o Marantz, o 2500, né, ele tem aquele cooler, né, dentro dele, né. Porém aquele cooler faz muito pouco ruído, tá.
ele é uma rotação bem baixa, né? Então, podem existir casos de amplificador de alta fidelidade que tem cooler, né? Mas aquele é um tipo de cooler que não atrapalha, né? Então vamos ver aqui. Mas conceito de cooler é uma coisa para amplificadores de alta, de PA, né? Amplificadores de PA tem que pensar em cooler, né? Agora, amplificadores para alta fidelidade a gente tem que colocar dissipador, tá? Não é cooler que se coloca em amplificadores residenciais de alta fidelidade, né? Então, de repente, se vai montar, né? Pensa em comprar mais dissipador, né? E não pensa em colocar cooler, né? Ou se tem um amplificador, por exemplo, um 360, né? Não vai usar ele para, digamos assim, para aquecer tanto ele que ele vai superaquecer, né? No uso doméstico que vai, no caso, ser preciso um cooler, né? Então tem gente que pega um 360 e abre um buraco na tampa e põe um cooler, né? Ou seja, acaba com o amplificador, né? O amplificador aqui lá, ele não precisa de cooler, porque é um amplificador de alta fidelidade, não é um amplificador para se usar com cooler, né? Tem um monte de amplificador de PA barato hoje em dia, né? Pesa 15 kg e dá 700 watts, né? É justamente porque não tem massa de dissipador, né? O transformador é subdimensionado, né? Então, se parar o cooler, nada suporta a temperatura, né? Nota que aqui eu estou já há 17 minutos, tá? De teste. E a gente tem aí 61 graus, tá? Isso aqui comprova que esses amplificadores aqui eram muito bem feitos, né? Realmente eram high-ends daquele tempo, né? Hoje em dia o conceito é totalmente diferente, né? Fazer um negocinho leve, com o mínimo de dissipação possível, né? E aí coloca um cooler lá. O cooler vai refrigerar o transformador e vai refrigerar o dissipador. Então é tudo, digamos, subdimensionado, né? Não aguentaria nem 3 minutos se o cooler parar de funcionar, né? – 62 graus, tá? Vamos para 18 minutos de teste. 63 graus. Não tem cheiro de queimado. O dissipador realmente está quente, já dá para sentir, né, que a temperatura está alta. Mas olha só, 63 graus é muito bom, tá? 63 graus é muito bom para esse estresse que eu estou submetendo esse amplificador aqui, tá? Vamos para 20 minutos de teste, né? Falta só mais 5. O PM5000 está aí resistindo bravamente ao teste de fogo aqui, né? Claro que aqui a gente iniciou a 20 graus, né, a temperatura. Se a gente iniciasse provavelmente a 30, né, a gente estaria aqui com 73 em vez de 63, né? Então se a gente tivesse iniciado
a 40 graus, né, ou seja, 20 a mais do que a gente iniciou, a gente estaria 20 graus a mais aqui também, né. Então, por exemplo, 83, né. Então, mais ou menos, a gente coloca a diferença de temperatura, daria para considerar uma soma da diferença da temperatura, né. Aqui startamos em 20 e a gente está em 60, né? Se estivesse startado em 30, provavelmente estaria em 74 agora, tá? 64, 65. Ele tem os porta-fusíveis aqui atrás, né? Eu tô checando aqui a temperatura. Dá para sentir o calor no porta-fusível, né? O porta-fusível, eu considero que o fusível para saída em um amplificador não é uma coisa interessante para proteger a caixa, né? O fusível tem que estar na caixa acústica, né? E não no amplificador, né? Porque, por exemplo, se aqui está o fusível para 4 ohms, se eu colocar uma caixa acústica de 8 ohms, o fusível não vai queimar, né? Então eu tenho que estar sempre trocando o fusível do amplificador conforme a caixa acústica que está sendo usada, né? E ninguém faz isso, né? Vai ficar sempre ali o fusível de 4 para 4 ohms, né? Se não colocarem um fusível que aguentaria 1 ohm, né? Ou seja, um fusível de 10 amperes aqui na saída. Porta-fusível que está bem quente mesmo. Então já temos ali 22 minutos. ,67 graus mais ou menos. ,23 minutos. Aparentemente ele estabilizou a temperatura, tá? Então muito bom o resultado, tá? Muito bom. Não acabou ainda, mas já percebi que é muito bom esse resultado aqui. Ou seja, a Polivox conseguiu colocar aqui um balanço de potência e massa de dissipador que conferem aqui para ele uma confiabilidade bem grande, né? Porque essa temperatura aqui é bem segura para os transistores, né? 66 graus. Claro que lá dentro deve estar um pouquinho mais quente, né? Mas é muito seguro isso aqui para os transistores de saída, tá? Então mais um pouquinho lá. E eu diria que está praticamente estabilizada a temperatura aí, né? ,69 graus. Então vou parar aqui o teste, né? Então 25 minutos aí. Deixa eu ver onde tem mais temperatura aqui. Então vamos colocar aí 68 graus, tá? Teste de temperatura, né? Bom, a câmera parou de gravar, né? Porque ela grava meia hora só. Mas
Então a gente terminou aí o teste, né, com 25 minutos, né, o amplificador estabilizou aqui em 68 graus mais ou menos. Tá até agora tocando, né? Tocando não, né? Tá com o sinal até agora. E a carga que está quase fervendo, né? Eu estou repetindo, não sei, né, a que momento que a câmera parou de gravar, né? Eu vou emendar esses dois vídeos, né? Mas só para repetir aqui que o teste aqui do PM5000 foi muito bom, né? Não tem cheiro de queimado, não tem cheiro de verniz aqui dos transformadores, não tem fumaça, tá? Muito bom. Então, é realmente um ícone da nossa indústria, né? Um amplificador dessa idade aí suportar esse teste, né, de potência contínua por 25 minutos, na verdade já está mais agora, né, porque eu não parei o teste ainda, tá? Então é um feito da nossa indústria esse amplificador, né, muito bem dimensionado. A potência não é muito alta, né, porque são 225 watts por canal, mas notem que o balanço dessa potência, né, com a potência dos transformadores, a capacidade dos dissipadores de entregar esse calor todo para o ambiente, né, foi muito bem calculada, né, ou seja, um amplificador que realmente, né, ele é um feito aí, né, da nossa história e da eletrônica, né. Então, muito boa máquina, né. Realmente é um amplificador que surpreende nessa questão aí da robustez, né. Esse amplificador aqui, né, como eu comentei, ele cai atirando, né. Ele não tem relés térmicos que fazem ele desligar por temperatura, né, então ele vai tocar, digamos, até o último momento, né. Vou só confirmar aqui se a temperatura é mais ou menos a mesma coisa. Então ele estabilizou termicamente, ó. Certamente os amplificadores que são feitos hoje em dia não têm essa capacidade, tá, de passar todo o calor, né, da potência contínua para o ambiente, né, sem danificar. Então é isso aí, né, sobre o Polivox PM5000, né, e o gerenciamento de temperatura, né, que ele consegue fazer aí para não se danificar. Então, uma máquina mesmo, tá? Um abraço aí.